Olá pessoal, bom dia. Esse é mais um vídeo para o canal Voltando à Caverna. A continuidade da série A Bíblia é um Labirinto. Nós estamos na parte 12, né? Essa aqui vai ser a parte 13. Vamos direto ao assunto. Pedindo a você e agradecendo a você essa oportunidade de você estar me ajudando aí, dando like no vídeo, se inscrevendo, fazendo comentário, que ajuda muito o vídeo de deslanchar, que está devagar o canal. Mas eu até pensei em desistir, não vou desistir não, vamos embora. Então, pessoal, dá um like pra mim, inscreve, faz um comentário, já ajuda pra caramba. Tá bom? Então, vamos em frente. Nós paramos na série de número 12, quando o profeta Balaão, ele tem uma ideia e combina com o rei de Moabe, jogou essa ideia porque o rei de Moabe estava assustado, ele trazia entre ele que o povo de Israel era muito, e além de ser muito, diz que Deus estava com ele, mas com eles não. Até eu fiz uma comparação hoje em dia. Hoje como é que está? Deus trabalhou e não viu melhorar porcaria nenhuma. Porque hoje está a mesma coisa. Tem um grupo que diz que Deus está com ele e com outro grupo Deus não está. Os crentes, os evangélicos da Assembleia de Deus dizem que Deus está com a Assembleia de Deus. Agora que a igreja católica então é o diabo, é Satanás, entendeu? Tem uma dessa, sai dela, povo Deus, povo meu, isso aí é antes de não sei de quê, então diz que é o diabo, é a besta fera, né? E aí vem o outro, os adventistas, diz não, Deus só está com nós, mas guardamos sabe, o outro Deus está com, quem está lá é o diabo. Os budistas, olha que situação está o Brasil. E tem gente a pegar tudo nesse livro Bíblia, tá? E diz que a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus é a Bíblia. Sagrada Bíblia, sagrada. Quando eu sagrada, nada nisso, tá? Deixei até um comentário lá. E já houve uns dois comentários, os camaradas falando um monte de asneira. Não me atinge não. Vai estudar, tu ganha mais, tá? De que trazer fé. Entendeu? Crença e fé. Eu creio que assim, vai crer para lá. Vai ter fé para lá. Aqui a gente está lendo a Bíblia e estamos entrando no assunto do labirinto Bíblia. Tá? Então aqui não é negócio de fé, eu creio, tu vai crer para lá. Casa de chapéu para lá. Não vem me criticar não, tá bom? Então, o livro Bíblia, o Deus Bíblia, criou toda essa confusão. Aí o rei dos Moabitas, eles viram que o grupo de Israel era muito grande e eles disseram, olha, nós vamos vencer. Mas a gente tem que dar um jeito, porque ele, além dele ser grande, Deus está com ele, não está com a gente. Tem muitos assim que ficam se achando, entendeu? Eu não me acho que Deus está com os outros, Deus está comigo, sim, eu sou Deus. Eu sou Deus. E no mesmo tempo eu sou o diabo, eu sou o capeta. Se eu quiser fazer o mal, eu faço. Se eu quiser fazer o bem, também eu faço. Não é? Até eu brinquei esses dias aí com um colega, e ele não gostou muito da brincadeira, mas eu brinquei. Eu falei, rapaz, descobri quem é o Deus da minha mulher. Ele falou, quem é o Deus? Sou eu que sou o Deus da minha mulher. Ele ficou bravo, eu religioso de merda. Desculpa. Eu lembro porque toda noite eu escuto minha mulher orando, depois ela vai deitar para com Deus, eu me deito com Deus me levanta. Então eu sou o Deus da minha mulher. É uma brincadeira, né? Mas. Então, gente, o rei de Moabe,
Os moabitas achavam que não, Israel é muito grande e além de ser grande, Deus está com ele, Deus não está com a gente, porque a gente, eles vêm da linhagem de Ló. Eles são netos e filhos de Ló, porque eles são netos, filho da filha de Ló. Entendeu? Os moabitas, esses são descendentes da filha mais velha de Ló. E até eles receberam uma maldição depois disso. Diz que Deus amaldiçoou os moabitas, eles não podiam entrar no templo sagrado do Senhor. As mulheres moabitas foi tudo condenada. Virou um chapéu velho. Agora vamos ver de que origem ele vem. E ver qual a razão. Não existe razão, existe o Deus. A Bíblia, quando quer condenar um, condena. Quando quer defender um, defende. Até eu fiz um vídeo aí, 2 pesos, 2 medidas. Ele rejeita Saul, por uma besteira assim que Saul fez. Rejeita e condena Saul. Rasga o reinado de Saul. E Davi não, Davi ele elogia. E Davi mata o maior amigo dele, estupra a mulher do cara, e Deus diz, não, você... Vamos devagar, gente, que eu começo a falar, sinceramente, eu começo a ler isso aqui com a Bíblia. Aí vamos lá. Aí diz que o rei Moab chamou o Balaão, que era um bruxo, até eu tratei ele como um bruxo, que a Bíblia diz que ele era um profeta. Balaão não era profeta, ele era um adivinho daquela região. Se você estudar e pesquisar direitinho, ele era um adivinho. Um cara que adivinhava prosperidade, tal. E também era um bruxo que condenava. Diz que o pessoal queria condenar outro, ia lá, ô bruxo, é o seguinte, eu queria matar aquele cara, como é que eu faço? Ele condenava o cara. Então, para mim, era um bruxo, não profeta. Mas vamos supor que foi profeta. Porque hoje também está cheio de profeta aí, né? Tem profeta que só povo aí fazendo cada merda, que Deus o livre, e o pessoal diz que é profeta. Mas vamos lá. Aí diz que ele fez, de início, diz que o Deus Bíblia gosta muito de churrasco, adora o churrasco. Aí diz que o Balaão fez logo 7 altares. Não foi um só não, 7. Porque o número 7 é o número da perfeição. E em cada altar que ele fez, ele colocou um carneiro, um carneirinho, uma ovelha, novinha, gordinha, matou, tirou o sangue, colocou lá e meteu fogo. Diz que porque Deus gosta de um churrasco, o Deus vive. O Deus vive. Diz que Abel fez um churrasco e ele agradou-se. A Noé, depois que saiu da arca, fez o churrasco e ele também agradou-se. Então, se você quer agradar a Deus, faz um churrasco para ele. O Deus vive. Então diz que o Balaão fez isso, fez 7. Fez 7, meteu fogo, aí Deus se agradou. Deus se agradou, mas o assunto que o Balaão queria era condenar Israel. Fazer Israel, tá, para os moabitas vencerem Israel. Entendeu? Era isso que eles queriam. Amaldiçoar, colocar a maldição em Israel. Mas diz que quando ele meteu fogo no churrasco, que começou o cheiro, diz que o Deus vivo se agradou. Aí ele começou a falar com Deus, quando abria a boca, era só bênção para o povo de Israel. Era bênção e mais bênção. Aí quando ele saiu dali chateado, lá foi Caim que saiu chateado, porque Deus não respondeu. O Balaão saiu dali. Quando chegou lá para falar com o rei, os moabitas, o rei de Moab, o rei falou assim, e aí? Ele falou, rapaz, eu fui amaldiçoado, só saiu bênção. Olha só, Deus usando a boca de um bruxo para mandar bênção para Israel, porque ele quer, quando ele quer abençoar, o Deus dele. Por isso está cheio de pastor cabra safado. Tá, eu conheço cada pastor cabra safado. Mas quando Deus quer abençoar, abençoa ele. Eu pensava tanto nisso, gente. Eu fiquei muito tempo como pastor da Assembleia de Deus. Eu fui, como eu já falei em outros vídeos, eu fui auxiliar, diácono,
presbítero, evangelista e pastor. E dentro do movimento havia cada uma. E eu pensava comigo mesmo, falei, mas Deus é racista. Deus é racista porque camarada dedicou assim, eu que eu sofri ali, cara, ninguém contou não, eu vivi. Eu achava, eu falei várias vezes, eu não falava, só murmurava. Aí, rapaz, aí eu ficava 2, 3 dias pedindo perdão. Senhor, me perdoa, eu vou continuar podendo perdoar. Eu sei que Deus é racista. Agora eu falo de peito aberto. É racista, porque eu mesmo sofri muito ali. Eu via cara que não valia nada, pilantra. Tá? Começava servindo ali como auxiliar, daqui a pouco para o ministério servia. E a gente que dava vida não sou eu, muitos outros. Sempre rejeitado, sempre largado. Para o ministério não prestava, porque era de cor pobre. Porque vinha um que tinha um cargozinho. E polícia. Qualquer policial que se converter no outro dia é pastor. Porque é para meter medo no povo. Aí, bom, isso é assunto para outra hora. Agora, tá, vamos. Aí o rei Joabita pegou e falou assim para o profeta, e aí, rapaz, e agora? Não está valendo de nada não, seu bruxo. Aí ele ficou o rei de Moabe, o rei de Moabe, os Moabitas, né? Seu bruxo. Aí o filho veio, agora a gente está lascado. Agora mandou bênção para Israel, agora que a gente se lascou mesmo. Mas disse que o bruxo não ficou quieto não. O quê? O bruxo ficou aquele, magoou o bruxo lá. O bruxo não, vou arrumar uma coisa. Aí foi pensar, aí veio na ideia. Até eu errei um pouco, me atrapalhei um pouco lá no outro vídeo que eu fiz, no 12, entre os moabitas e as midianitas. As moabitas e midianitas. Eram as midianitas mesmo. Eram as mulheres de Midian. Tá? Aí o que ele fez? O Balaão veio uma ideia. E a ideia foi pegar as midianitas e fazer uma festa, fazer um acordo lá, levar elas lá, porque lá os meninos de Israel, a maioria era homem. E não tinha muita mulher, não dava muito valor para a mulher não. Até eu tenho um vídeo aí dizendo que a Bíblia só esculacha com as mulheres. E mas levantou tanta irmã braba comigo. Eu queria que ela tivesse assistido, ela assistisse esse vídeo. Olha, irmão, vou provar para você que a Bíblia só esculacha com as mulheres. A mulher que vem presa, não anda com essa porcaria de braço não. Não adianta ficar nervoso comigo não, é problema teu. É realidade que eu estou lendo aqui. Vou te mostrar. Calma aí. Aí o que ele fez? Pegou, conversou com as midianitas lá, as meninas lá de Midian, sabe quem eram as midianitas? As midianitas eram as descendentes, os midianitas eram os filhos do 4º filho de Abraão, com a Quetura. Sabe quem era o povo de Israel? Era o Jacó, o 2º filho de Abraão, o que brigou na barriga da mãe. Esse que tomou o nome de Israel, esse que era o Israel que estava ali. E sabe quem eram os midianitas? Eram os descendentes do 4º filho de Abraão com a Quetura. Que Abraão, aquelas concubinas que tinha por ali, o Abraão safiou muitas. Pode ler no capítulo 25 de Gênesis, versículos 6, 7 e 8, você vai ler. E ele dividiu para os filhos daquelas mulheres lá. Ele tinha muitas. Vamos me espelhar em Abraão. Então, as midianitas eram os descendentes do 4º filho de Abraão. Quer dizer, eles eram netos de Abraão. Porque as midianitas
era descendente do quarto filho de Abraão com a Quetura. Estuda a Bíblia para vocês entenderem. Em vez de ficar falando merda a meu respeito. Eu estou falando nervoso, não é que é que dá raiva conversar com pessoas assim. Esses crentes de meia tigela. Tem hora que eu já vi um vídeo aí do professor Fábio Sabino, ele lascando a veia. Eu falei, não, eu acho que ele está exagerando. Tá, não, valeu. Esses caras merecem mais do que isso. Mais ser ignorante nos quintos dos infernos. Aí as medianitas foram lá e se adaptaram lá, fizeram uma festinha, até eu fiz uma comparação do que os Hamas estão fazendo lá, o Israel está fazendo com os palestinos lá. Aí se juntaram lá, as mulheres começaram uma bacanagem danada, e os meninos começaram levando as mulheres para dentro de lá e sarrafiaram, fizeram um fuzuê desgraçado. Tá? Olha, e tem outra, gente. Para as meninas fazerem isso, e para os meninos aceitarem essa bacanagem, houve um engano ali de Balaão. Não vou contar a história agora porque é muito longa e a gente precisa andar mais um pouco. Mas teve ali Balaão, foi falar com Deus 3 vezes. E às vezes Deus disse, não, Balaão, não posso abençoar esse povo. Deus conversa com bruxo também. Não, Balaão, não posso. Mano. Chegou uma vez que Deus arretou. Vai, some. O Balaão saiu dali, houve uma brechinha, até a burra deitou-se por cima do pé dele, teve que matar a burra. Foi uma confusão do diabo, deixa lá. E o conselho dele deu certo porque os caras começaram, catava as meninas, levava para dentro das tendas e era uma bacanagem desgraçada. E sabe como isso parou? Diz que apareceu lá um desses cretinhos de meia folha, arrumou uma espada, entrou, viu quando um casal, um israelita pegou uma midianita daquela, levou para dentro da tenda, para dar-lhe uma, ele entrou por trás com uma espada, matou os dois. Mas sabe por que ele fez isso? Porque Deus olhou e mandou uma praga. Só numa noite matou quase 2.000 pessoas, homens. Aqueles homens que tinham feito aquela barbaridade. Deus mandou uma praga e essa praga saiu matando gente que só água. E veio um cara que disse, não, o que está acontecendo? Isso aqui tem alguma coisa errada. Ele, já sei. É que estão comendo as medianitas, rapaz. Ele pegou a espada e viu quando entrou um casal, ele foi atrás e matou os dois. Quando matou os dois, aí cessou a praga. O Deus Bíblia gosta de ver sangue. É que me dá vontade de falar tanta coisa nisso. O Deus Bíblia, eu falei do jogo de 3. Presta atenção. Ele sempre coloca 2 para brigar, para depois ele aparece. Ele vai aparecer agora na briga de Israel e os amonitas e os moabitas, tá? Eu falei no início, lá parece que no segunda parte, eu falei, olha, eles vão se encontrar lá na frente. As descendências dos dois é a mesma coisa. Primo, sobrinho, não se agarrar, irmão, não se agarrar. Aonde tu vê sagrado nisso, gente? Pelo amor de Deus, aonde tu vê isso? Aí, a praga cessa depois que o cara mata os dois. Vem coisa pior ainda, segura aí. Passou os tempos de novo. Vamos mudar mais um pouquinho para frente, que está muito enrolado. O tempo desenrolou.
Quando lá na frente, vamos dar uma passadinha rapidinho lá no livro de Números, no capítulo 31. Toda essa coisa que as mulheres, as midianitas, fez os filhos de Israel pecar, Deus vai se vingar dele. Olha só, presta atenção. Lá no livro de Números, no capítulo 31, Deus manda Moisés se vingar dos midianitas, porque as mulheres dos midianitas fizeram os filhos de Israel pecar. Aí Deus disse, vai lá e vinga. E Moisés não pensou duas vezes. No capítulo 31, no versículo 1, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois será recolhido para o teu povo. Olha só. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armai algum de vós para a guerra, e que assim guerreei contra os midianitas, fazeis a vingança do Senhor contra eles. Aí sabe o que eles fizeram? Pegaram 1000 homens de cada tribo. Era 12 tribos. 1000 homens. Assim Israel foi 1000 homens de cada tribo. Preste atenção. Sabe onde estavam acampados os midianitas? Era um povo de pequenos desenvolvimentos. Eles tinham um grupinho, povoadozinho assim, de tenda, não tinha muita gente. Tinha 4 reis lá, 4 era 5, se não escapa da memória. Mas reis de província pequena. Eles foram com 12.000 homens. Moisés projetou tudo isso aqui e mandou. Um exército de 12.000 homens. Porém, os filhos de Israel estou adiantando, né? Aqui. 12.000 homens foram guerrear. E pelejaram contra os midianitas. Os midianitas, os filhos do 4º filho de Abraão. Quem está brigando com ele é os filhos de Abraão com Isaac. Presta atenção, aonde tem justiça nisso? O problema não é eles brigarem em si. Por que Deus nos conserta? Deus coloca sempre 2 para brigar, e depois ele aparece. É por isso que eu falo. Quer ficar chateado comigo? O problema é Deus. Não quer assistir o vídeo, vai para frente. Agora, se quiser, dá o like, inscreve, faz um comentário. Foram 12.000 homens para 12 cabanas, 5 cabanas. Se tivesse 10 de cada um, tinha muito. Então daria 100, vai. Não, daria 500, 50. Vamos jogar 500, vai. Não tinha isso, mas vamos jogar 1000, vai. 1000. Acho que tinha um pouquinho mais, sim. Mas o problema não é número. O problema é que eu vou falar aqui. E os 12, olha, um exército com 12.000 homens dividido dividido de 50 e 100. Grupo de 50, grupo de 100, 12.000. Tudo armado até o dente. Vamos até onde estão os midianitas. Vamos vingar, o Senhor quer que vingue deles, porque as midianitas fizeram uma festinha e os filhos de Israel eles foram, mataram tudo, meteram fogo em tudo, fizeram uma desgraça. E para humilhar os midianitas ainda, e as mulheres, eles tiveram um pouco de dó, né? Alguns dos coronéis, dos sargentos lá de infantaria, tiveram dó e mataram os homens destruíram tudo.
queimaram as cabanas dele, regaçaram com tudo. Agora, onde tinha ouro e prata, eles levaram. Levaram ouro e prata, levaram. Entendeu? Mas o resto eles destruíram tudo. Mas ficaram com dó das mulheres. Tinha mulheres grávidas, tinha mulher com criança de colo, tinha mulher com criança de 2, 3 meses, tinha menino de 4, 5, 6 anos. É o que diz aqui, ó. Tinha menino até 9 anos. E as mães dando mamar ainda. Aí levaram as mulheres, ficaram com dó. No capítulo 8 diz assim, ó. Presta atenção, vamos ler lá. E mataram todos os homens feitos. Todos os homens feitos. O que é isso, homem feito? É até os 12 anos. Porque aos 12 anos era homem, já servia para a guerra. Mataram todos os homens feitos. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis de Midian, que era 4, era 5 reis. 1, 2, 3, 4, 5 reis. Eram 5 reis. 5 reis. Então era 5 povinhos que tinha lá. Mataram os reis, humilharam os reis, tiraram a roupa dos reis, mas fizeram uma desgraça ao povo de Israel. Pegaram o Balaão, que era o bruxo, penduraram o Balaão de cabeça para baixo, arregaçaram, mataram, deixaram até uma flecha enfiada no rabo de Balaão. O negócio foi feio, cara, foi feio. E até o Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O Balaão, fizeram uma desgraça com o Balaão. A espada, enfiaram a espada de rama dentro do Balaão. Era muita vingança, era muita raiva, o povo de Israel. Versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram preso as mulheres dos medianitas, além de matarem, vamos humilhar esses caras. E eles não levaram essas mulheres assim, não. Eles fizeram miséria com as mulheres do medianita. Tá aqui, ó. Porém, os filhos de Israel levaram preso as mulheres do medianita, e as suas crianças também levaram todos os meninos e todos os seus gado, todos os seus bens, seus pertences, ouro, bem, prata, levaram tudo para Moisés e o sacerdote. Queimaram-lhe toda a cidade, as cidadezinhas que é povoado que tinha, né? Queimaram todas as cidades, meteram fogo em todos, os acampamentos, né, que tinham, queimaram tudo, arregaçaram com tudo. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar a congregação. Vieram até a congregação, trouxeram até lá. Os filhos de Israel, cativos, tiveram presos. Trouxeram os animais que dava para oferecer o holocausto, faziam um churrasquinho para Deus vivo, né? Na campina de Moabe. E ali junto, e ali no Jericó, próxima à cidade de Jericó, trouxeram a Moisés, todos presos. E Moisés saiu ao sacerdote para receber. Veja o que diz aqui. Diante de Moisés, os oficiais, tal, e disse-lhe Moisés. Aqui que vem a cereja do bolo, que eu quero dizer para você. Olha que a justiça aqui. E disse Moisés, deixasse viver as mulheres? Eles tiveram dó das mulheres. E pelo que está aqui, dá a entender que as mulheres, tinham mulheres grávidas, tinha mulheres com criança, com as crianças pequenas tinham dando de mamar.
Aí Moisés, vê só, santo homem de Deus. Disse-lhe Moisés, deixasse viver todas as mulheres? Eis que esta que fizeram Balaão incentivou elas a fazer os filhos de Israel pecar. Os caras comem as mulheres dos caras, estupram a mulher dos caras, e em vez dos caras ser Deus castigar os filhos deles, não castiga dos outros. Cereja do bolo. Agora, pois, isso é Moisés falando. Versículo 17. Agora, pois, matai de entre as crianças todo do século masculino, todo menino, mata tudo, regaça com tudo, arranca a cabeça, abre do meio, joga fora. Mata todos os meninos, mata todas as mulheres, regaça com ela, esculacha com ela. Está aqui, ó. Porém, todos os meninos machos, mata tudo, as mulheres mata tudo, esculacha com tudo. Isso Moisés autorizando a fazer. Isso é a Santa Bíblia Sagrada, tá? Agora a cereja no bolo, que me dá ânsia de fome e raiva. Isso é verdade ou mentira? Qual a razão de Deus mandar fazer uma desgraça dessa? E se o povo vê isso? Eu vi uma pregadora um dia desse aí pregando. Irmão, esses bolsonaristas aí, eu não sou lulista também não, porque às vezes eu entendo no assunto, e algum pilantrinha que vai assistir o vídeo, nesse velho é doido, ele é lulista ou ele é ateu, não tem nada a ver, não tem nada a ver não. Aí a fé de vocês fica para vocês, tá? E eu vi uma dizendo, irmão, a Bíblia diz que não é por fé, não é por violência, mas agora é só na espada. Eu vi lá naquela invasão que fizeram lá em Brasília. O outro disse que tem uma visão, um monte de anjos de espada na mão para matar, destruir tudo. Gente, a eleição está vindo aí, já está uma confusão do diabo, porque diz que Lula foi destruir uma mulher lá no carnaval, não sei o que. Isso vai dar tanta confusão. Gente, vocês que têm fé e crêem no Deus eterno, não Deus bíblico, mas no Deus eterno, ora para essa eleição não dar confusão, porque vai vir, viu? Porque o que tem de evangélico, besta, idiota, que estão usando esse livro para eleger a direita é de Deus, a esquerda é do diabo. Isso está sendo pregado nas igrejas. Eu tenho visto as igrejas em peso estão pregando isso. E o pessoal da esquerda também não é nem o Zé Mané que vai ouvir os caras fazer e ficar chupando dentro não. Entendeu? Do jeito que tem pilantra mal lá, também tem lá de cá. Por isso que eu digo, o Deus é o homem, o diabo é o homem. Aí vamos embora. Olha a cereja do bolo. Mata tudo. Mata as mulheres, os meninos, todas as crianças do sexo masculino. Mata tudo. Mata todas as mulheres que coabitaram com o homem. Todas as mulheres que já possuíram, que o homem já mata, destrói. Cereja do bolo que me dá raiva. E aqui que eu vou parar. Depois dou continuidade do 13. Eu vou parar por aqui, porque aqui eu não tenho mais cabeça para continuar. Dá raiva. Dá raiva. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixais viver para vós. Aquele povo era tão mau, aqueles homens, o assunto dele era estuprar, o assunto deles é esculachar com as mulheres. E Deus ainda manda Moisés falar isso. Porém, as meninas e as jovens que não coabitaram com o homem ainda, guardai para vós.
fazer o quê? Colocar elas no altar. Como que essas meninas... É que o crente, cabeça travada, eles creem em tudo e vai, e obedece e vai. É por isso que eu digo, essa eleição, o que eu vi, gente, eu vou contar uma passagem aqui rapidinho para terminar aqui. Para mim já o gosto de freio na boca. Vem a teologia bíblica e arrumam esse Rodrigo Silva mesmo, ele vai arrumar um meio aqui, a teologia diz, não, isso aí não é assim. É porque naquela época era uma... Então, eu não sei porque eu falei o nome desse cara. Vamos parar por aqui. Mata as mulheres, os meninos, as meninas, porque ali tinha menina de 9, ele não disse idade, mas as meninas, os meninos mais maturos. Agora as meninas guarda para vocês. Ali tinha menina de 8, de 7, 8 anos, até ser jovem. Meninas e as jovens. Guarde para vocês. Fazer o quê? Não era estupro coletivo ou não? A teologia diz que não. Diz que é outra coisa. A eleição vem vindo aí, gente. Tome cuidado. Vote consciente. Eu, em todos os meus vídeos, eu vou deixar esse comentário. Você que chegou até o fim, dá o like, se inscreve. Vote consciente. Não vá nesses ensinamentos desses pastores que vendem voto. Eu vi um vendeu a igreja para o prefeito aí de São Paulo. Prefeito, essa igreja é sua. Esse povo é seu. Porque está escrito, se me abençoar, eu te abençoo. Você me abençoou, eu vou te abençoar. Esse povo é seu. Então ele fez a cabeça do povo, dizendo que quem vota na direita, vota por Deus. Quem vota na esquerda, vota no diabo. Entendeu? Então eles estão pregando isso, as igrejas estão lotadas disso. Todas as igrejas assim, do R.S. Soares, do Bispo Macedo, R.S. não, R. do Cão, do Bispo Macedo, do Chapelão, tudo estão pregando isso por aí. Eu te adverto, vota consciente, mesmo você sendo da igreja, vote consciente. Vote naquilo que você acha que... Inclusive está uma briga aí para fazer, porque hoje quem está mandando no país é a Câmara dos Deputados e o Senado. Eles se já unir lá e faz a falcatrua que eles quiserem. Por favor, vai dormir, caramba. Entendeu? E faz a falcatrua deles. Então estou querendo fazer um grupo alto de deputados e senadores. Vote consciente. Eu não estou pedindo voto aqui para ninguém. Estou dizendo, vote consciente. Que Deus não me colocou aqui para ser cabo eleitoral de ninguém. Mas eu só estou advertindo, porque o que vai acontecer desses crentes cabeça oca, que acreditam em qualquer coisa, e os caras estão lá em cima do povo. Eu estava assistindo um culto esses dias, com a minha esposa, ela ainda está na igreja, meus filhos também. Tá? Eu que não quero saber de ver, né? Eu fui tudo, não vou, sou obrigado a não cair na força. Porque é individual, a salvação é individual, né? Não é obrigado a eles crerem no que eu creio. Ele sou ele, eu sou ele. Se quiser obedecer, mas se não quiser, fazer o quê? Mas ainda estão, e eu estava assistindo pela televisão, pelo YouTube, sempre quando ela não vai para a igreja, quando só está eu e ela, eu não vou, nem levo ela. Mas quando os meninos levam, ela vai. Aí fica assistindo pela televisão. E eu estava assistindo, e eu vi um pilantra aí, é muito conhecido, eu vou falar, um pilantra de um pastor, a igreja grande, cheia, lotada. Sabe o que esse cara fez? Ele fez uma programação. Ele colocou as irmãs que cuidam das crianças e colocou na cabeça da irmã, 30 dias a senhora vai ensinar isso para as crianças. Só isso.
mostrar que a política é necessária e que ele não pode votar na direita, porque a direita, aliás, na esquerda, porque a esquerda é do diabo. Tem que votar nos partidos que for da direita. Nos partidos da esquerda, não. E colocou as irmãs que cuidam dos adolescentes, que é das crianças para os adolescentes, ensinando a mesma coisa. E mandou do adolescente para os jovens ensinando a mesma coisa. Aí ele, o pastor, no domingo, ele falou: olha, irmão, agora eu vou ensinar para os pais. Aí começou com a patifaria dele, dizendo, porque José do Egito, quando chegou, foi governador do Egito, porque era da direita. Eles arrumam uma coisa que não tem nada a ver. Olha, eles colocam a Bíblia nisso, e colocando que Davi era da direita e o Golias era da esquerda. Davi usou a pedra para derrubar um gigante, depois arrancou a cabeça do gigante. Entendeu? E eles estão colocando, dizendo assim que quem é o gigante hoje? É quem está no poder. Tem que derrubar quem está no poder. Gente, meu pai do céu, quando eu vi aquilo, mas me deu vontade de me dar um murro na televisão. Mas, rapaz, aquilo me arrepiou numa raiva. Eu falei: não é possível. Desliguei a televisão na hora. Falei pra mulher, falei: não vai assistir essa porcaria. Tudo eu tô vendo, mas aqui não vai assistir essa porcaria, não. E esse pilantra estava numa congregação pequena. Depois que ele fez esse ensinamento, foi para uma maior. Esse pilantra está com um salário acima de 150 mil por mês. Tá bom? Não vou falar o nome dele, eu não estou afim de briga, não. Não é que eu tenho medo de morrer, não. Eu já estou. Entendeu? Mas eu não estou afim de bater boca. Isso não merece minha atenção, esse tipo de gente. Eu fui pastor há muitos anos, ensinei a igreja o trabalho que eu nunca coloquei negócio de religião. E sempre orientei os meus irmãos, as minhas ovelhas, é fazer a sua obrigação de patriota. No dia da eleição, ir lá e votar, e vota em quem você acha que tem melhores planos para o país. É isso que a gente tem que ensinar, entendeu? Sempre ensinei. Agora, essa patifaria que está agora, se aparecesse um cara com coragem que fizesse uma CPI das igrejas e fizesse elas pagarem imposto. Dá o like. Vou deixar aqui, ó, quando Moisés diz: mata as mulheres, esculacha com os meninos, com os medianitas, e as crianças, meninas, que nunca deitou com homem, guardo para vocês. É um presente, já que vocês foram para a guerra, trouxeram presente para vocês. Lê lá, livro de número 31, lê o capítulo. Não estou aguentando mais, não, gente. Me desculpa. Tchau.